Olha o que está acontecendo agora mesmo, neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo. Um cessar-fogo foi declarado. Trump anunciou ao mundo inteiro como se fosse o arquiteto da paz global. Os mercados subiram. O preço do petróleo despencou mais de 16% em um único dia. E as manchetes disseram que foi um grande dia para a humanidade. Mas enquanto Trump publicava no Truth Social que isso poderia ser a era dourada do Oriente Médio, as refinarias estavam em chamas. Não antes do cessar-fogo, não durante a guerra aberta. Depois, horas depois de assinada a trégua, uma refinaria na ilha Lavan, no Irã, em chamas. Instalações de energia na Arábia Saudita, no Kuwait, nos Emirados Árabes Unidos. Tudo ardendo ou sob ataque de mísseis e drones. E a pergunta que ninguém na mídia corporativa se atreve a fazer com honestidade é esta: que tipo de paz é aquela em que as refinarias continuam pegando fogo? Que tipo de sistema econômico e político produz esse tipo de contradição, onde a narrativa da vitória é construída sobre a fumaça literal de infraestrutura destruída? É exatamente isso que vamos analisar hoje, sem filtros, sem eufemismos, sem o tipo de cobertura superficial que os grandes veículos de comunicação vendem como se fosse informação real. Vamos começar pelo começo, porque se você quer entender o que está acontecendo no Oriente Médio hoje e porque isso importa diretamente para o seu bolso, para o preço da gasolina, para o custo dos alimentos, para as suas contas aqui nos Estados Unidos, precisa entender a lógica mais profunda desse conflito. Não a lógica que Trump vende no Truth Social, não a lógica que a Fox News ou a CNN te oferecem com seus gráficos e especialistas em uniforme. A lógica estrutural, aquela que opera por baixo de todas as manchetes, que move os interesses reais dos atores que controlam esse drama geopolítico. Vamos fazer memória coletiva por um momento. Em 28 de fevereiro de 2026, teve início formalmente uma guerra entre os Estados Unidos e Israel de um lado e o Irã do outro. 40 dias de bombardeios, de mísseis cruzando o Golfo Pérsico, de infraestrutura destruída, de vidas perdidas, de uma economia global sacudida até suas fundações. Nesses 40 dias, o Irã fez algo que poucos esperavam com essa magnitude. Fechou efetivamente o Estreito de Hormuz, aquela faixa de água de apenas 40 quilómetros de largura, por onde passa aproximadamente 20% de todo o petróleo que o mundo consome diariamente. Isso não é uma cifra abstrata. É o petróleo que move os caminhões que trazem comida aos seus supermercados. É o petróleo que determina o preço da gasolina que você coloca no seu carro para ir trabalhar. É o petróleo que faz funcionar as indústrias que produzem os bens que você compra, e quando esse fluxo é interrompido, as consequências se sentem em cada canto do planeta. Mas, sobretudo, são sentidas primeiro e com mais força por quem menos pode absorver esse golpe econômico. O que aconteceu com os preços? O que tinha que acontecer em um sistema capitalista quando a oferta de um recurso estratégico colapsa de repente? Os preços do petróleo subiram mais de 50% desde que a guerra começou. O preço do diesel e do combustível de aviação chegou a níveis que nunca tínhamos visto, acima de $200 por barril em alguns mercados. E esse custo, como sempre acontece nesse sistema, não foi absorvido pelas grandes corporações petroleiras. Foi repassado ao consumidor, foi repassado a você, foi repassado às pessoas de renda baixa e média neste país, aos motoristas que não têm outra opção senão abastecer o tanque, aos agricultores que dependem do diesel para seus equipamentos, às famílias que já estavam sendo esmagadas pela inflação antes de essa guerra sequer começar. Agora, nesse contexto, é preciso entender o que realmente aconteceu na terça-feira, 7 de abril de 2026, quando Trump anunciou o cessar-fogo. A narrativa oficial é bastante simples e bastante conveniente para todos os que têm poder nessa história. Segundo essa narrativa, Trump pressionou o Irã com seu ultimato, ameaçou destruir toda uma civilização, explodir pontes, usinas elétricas, instalações de abastecimento de água. E a ameaça funcionou. O Irã cedeu. O Irã abriu o Estreito de Hormuz e Trump venceu. Esse é o relato que o presidente publicou no Truth Social, chamando aquilo de um grande dia para a paz mundial. Essa é a história que os mercados comemoraram, com o índice S&P 500 subindo mais de 2% e o Nikkei japonês disparando mais de 5%.
Mas se você raspa apenas 1 milímetro por baixo dessa narrativa, o que encontra é algo completamente diferente. O que encontra é uma situação repleta de contradições, de acordos que ninguém interpreta da mesma forma, de partes que se acusam mutuamente de violar o que nem chegaram a definir claramente e de refinarias ardendo em tempo real, enquanto os líderes se congratulam pela paz que supostamente alcançaram. Deixa-eu ir ponto por ponto, porque cada um desses pontos revela algo sobre a natureza real desse conflito e sobre as estruturas de poder que o produzem. Primeiro ponto. O acordo em si é profundamente ambíguo. Trump disse que o cessar-fogo se baseava na reabertura completa, imediata e segura do Estreito de Hormuz. Mas horas depois, o chanceler iraniano Abbas Araghchi publicou uma declaração dizendo algo muito diferente. Disse que os navios que quisessem passar precisariam coordenar com as Forças Armadas iranianas e que haveria limitações técnicas no número de embarcações permitidas. Isso não soa como reabertura livre. Soa como o Irã mantendo uma posição de controle sobre o estreito, simplesmente com menos violência aberta visível. E se você pensar nisso por um momento, vai perceber que a posição do Irã não mudou fundamentalmente. O que mudou foi o nível de conflito armado visível, não a estrutura de poder subjacente. Segundo ponto, e esse é crucial para entender a dimensão moral do que está ocorrendo. O Irã apresentou uma proposta de 10 pontos para encerrar a guerra. E sabe o que essa proposta incluía? O levantamento de todas as sanções econômicas contra o Irã, a retirada das forças militares americanas de bases em toda a região, compensação econômica pelos danos da guerra, ou seja, reparações, o reconhecimento do direito do Irã de enriquecer urânio e a liberação de ativos iranianos congelados no exterior. Trump chamou esses 10 pontos de uma base de negociação viável. Agora pense no que isso significa. Durante 40 dias, os Estados Unidos bombardearam o Irã. Durante 40 dias, apresentaram essa guerra como uma ação necessária para desnuclearizar o Irã e proteger a segurança global. E ao final desses 40 dias, o presidente dos Estados Unidos chamou de base viável de negociação as condições de paz iranianas, que incluem explicitamente o direito do Irã de enriquecer urânio. O que foi ganho então? O que se alcançou com 40 dias de bombardeios e com preços do petróleo que esmagaram milhões de famílias ao redor do mundo? Terceiro ponto, e aqui é onde entramos de cheio no tema que dá título a este vídeo: as refinarias em chamas depois do cessar-fogo. Horas depois de Trump anunciar a trégua, horas depois de os mercados comemorarem, horas depois de o primeiro-ministro do Paquistão agradecer a sábia condução de ambos os líderes, o mundo assistiu a algo que contradizia completamente a narrativa da paz. A Arábia Saudita reportou ataques. Os Emirados Árabes Unidos reportaram que seus sistemas de defesa aérea estavam interceptando mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones provenientes do Irã. O Kuwait reportou ataques. O Qatar disse que 7 mísseis balísticos foram disparados contra seu território. E a televisão estatal iraniana reportou que uma refinaria na Ilha Lavã foi atacada, com bombeiros trabalhando para controlar o incêndio. Ao mesmo tempo, o Bahrein reportou feridos por fragmentos de drones interceptados e fumaça era visível subindo da ilha Sitra, onde ficam as principais instalações energéticas do país. E o que disseram os responsáveis pela guerra sobre tudo isso? O secretário de Defesa Hegseth, em uma coletiva de imprensa, explicou que os ataques continuavam porque havia falhas de comunicação dentro da cadeia de comando do Irã e que alguns comandantes estavam inacessíveis por problemas técnicos. E então disse algo que me parece absolutamente revelador da mentalidade que governa essas guerras. Os cessar-fogos levam tempo para se consolidar. Acreditamos que se consolidará. Essa frase merece ser analisada com calma. Quando um sistema político e militar passa 40 dias em guerra, quando as linhas de comando estão despedaçadas, quando facções armadas operam de forma descentralizada e algumas fora do alcance direto dos líderes que assinaram a trégua, anunciar um cessar-fogo não encerra a violência. A violência tem sua própria inércia. E essa inércia é paga, como sempre, por quem menos tem a ver com as decisões dos poderosos. Agora há algo mais profundo que quero que você considere.
porque isso não é apenas sobre esta guerra específica, é sobre um padrão que se repete uma e outra vez na história moderna. O padrão funciona assim: uma potência dominante, neste caso os Estados Unidos com o apoio de Israel, entra em conflito armado com uma potência regional, neste caso o Irã. O conflito perturba os fluxos globais de energia. Isso gera uma crise económica que golpeia desproporcionalmente os mais pobres dentro das nações envolvidas e nos países periféricos que dependem dessa energia. Depois se anuncia algum tipo de acordo incompleto, ambíguo, cheio de interpretações contraditórias. Os mercados financeiros comemoram porque a incerteza aguda diminui, os preços do petróleo caem e esse momento é vendido como uma vitória da diplomacia ou da força, dependendo do lado a partir do qual se conta a história. Mas a estrutura subjacente de poder não muda. As condições que geraram o conflito permanecem intactas e em meses ou anos o conflito retorna em alguma forma, talvez mais violento, talvez mais amplo. Repare no que disse Matt Gertken, estrategista-chefe geopolítico da BCA Research. Ele declarou com uma clareza raramente ouvida na mídia convencional que se Trump consegue aceitar temporariamente o Irã como controlador do Estreito de Hormuz, sobretudo porque as eleições de meio de mandato estão se aproximando e os preços da gasolina estão nas alturas, depois dessas eleições, o establishment de segurança nacional dos Estados Unidos vai exigir uma solução mais permanente. E concluiu: haverá mais combates antes que o ano termine. Isso não é análise pessimista. É uma leitura realista dos incentivos políticos que governam as decisões desse sistema. Trump não quer preços elevados de gasolina quando seus republicanos precisam ganhar cadeiras no Congresso. Então, aceita uma trégua imperfeita. Mas os interesses estruturais que empurraram em direção à guerra, o controle das rotas energéticas, a posição geopolítica no Golfo Pérsico, o programa nuclear iraniano, nenhum desses interesses desapareceu com o anúncio de uma pausa de 14 dias. E aqui quero falar diretamente sobre algo que frequentemente é omitido nessas conversas, especialmente quando se discute a moralidade do que está ocorrendo. Antes do anúncio do cessar-fogo, Trump ameaçou destruir a infraestrutura civil iraniana. Ameaçou explodir pontes, usinas elétricas, instalações de tratamento de água. Disse que uma civilização inteira morreria naquela noite se o Irã não cumprisse seu ultimato. Especialistas em direito internacional foram absolutamente claros. Atacar infraestrutura civil que não contribui diretamente para operações militares é um crime de guerra sob o direito internacional e sob as próprias leis dos Estados Unidos. Quando um jornalista perguntou ao presidente se ele estava preocupado em cometer um crime de guerra, Trump respondeu: "Não, espero não ter que fazer isso." Esse é o nível de consideração moral que governa as decisões da potência mais poderosa do mundo. Não uma análise ética, não uma ponderação das consequências humanitárias. Um cálculo de conveniência. E esse cálculo, em última análise, reflete a lógica do sistema mais amplo que produz essas guerras. Um sistema onde o acesso ao petróleo, o controle das rotas comerciais e a supremacia geopolítica pesam infinitamente mais do que as vidas dos civis que ficam presos no meio. Vamos colocar os números em perspectiva, porque os números contam a história de quem realmente paga o preço dessas guerras. Segundo dados da Reuters citados em múltiplas análises, o fechamento efetivo do Estreito de Hormuz pelo Irã durante a guerra retirou do mercado aproximadamente 12 milhões de barris de petróleo por dia, cerca de 12% da oferta global. Isso desencadeou o que os analistas descreveram como a maior perturbação do fornecimento de petróleo da história moderna. O preço do diesel e do combustível de aviação chegou a mais de $200 por barril. Em nações mais pobres como Filipinas, Paquistão e Tailândia, os desabastecimentos de combustível golpearam com força brutal. Na Austrália, que importa aproximadamente 90% de seus combustíveis líquidos, o primeiro-ministro teve que voar a Singapura em missão de emergência para garantir suprimentos. E aqui nos Estados Unidos, os preços da gasolina, que já estavam acima das expectativas da população, subiram ainda mais, contribuindo para uma queda nas pesquisas de aprovação de Trump, que está deixando os republicanos aterrorizados antes das eleições de meio de mandato. Esse é o ponto central
que não pode ser perdido de vista. A política exterior dos Estados Unidos no Oriente Médio não é feita no vácuo. É feita no contexto da política eleitoral doméstica, dos interesses das corporações petroleiras, dos contratistas de defesa, das indústrias financeiras que se beneficiam da volatilidade dos mercados. Quando Trump aceita um cessar-fogo 2 horas antes de seu próprio ultimato, quando chama de base viável a proposta de paz iraniana, que inclui o direito do Irã de enriquecer urânio, ele não o faz porque de repente se tornou um defensor da diplomacia multilateral. Faz porque os números políticos dizem que precisa que o preço da gasolina caia antes de novembro. E quando a trégua expirar em 2 semanas, se os interesses estruturais não encontrarem uma saída negociada real, o que é o mais provável, dado o abismo que existe entre as posições das duas partes, as hostilidades podem recomeçar. Não por loucura de ninguém, pela lógica fria de um sistema onde as decisões de guerra e paz são tomadas em função de interesses que raramente têm qualquer relação com o bem-estar da maioria da população. Vamos falar também sobre o Irã e o que essa situação revela sobre a transformação da ordem internacional, porque isso também é parte fundamental do que está ocorrendo aqui. O Irã, depois de 40 dias de bombardeios intensivos pelas duas forças militares mais sofisticadas da região, não colapsou. Não pediu rendição incondicional. Apresentou uma proposta de 10 pontos que qualquer observador honesto reconheceria como a posição de quem não se sente derrotado. Essa proposta diz: levantem as sanções, retirem suas tropas, paguem reparações, reconheçam nosso direito de enriquecer urânio e liberem nossos ativos congelados. Isso não é a linguagem de uma nação vencida. É a linguagem de uma nação que absorveu o golpe e permanece de pé. E o fato de Trump ter chamado essa proposta de base viável para negociações diz algo muito importante sobre os limites do poder militar. Mesmo o mais avançado do mundo, quando enfrenta uma resistência determinada e uma geografia estratégica que não se pode simplesmente bombardear até a rendição. E não podemos esquecer o papel da China em tudo isso. O próprio Trump disse à agência AFP que acredita que a China desempenhou um papel fundamental em convencer o Irã a entrar nas negociações. Pequim tem laços estreitos com Teherã e tem-se posicionado sistematicamente como promotora da desescalada regional. Isso não é altruísmo, é geopolítica. A China precisa que o Estreito de Hormuz esteja aberto tanto quanto, ou mais do que, os Estados Unidos, porque por ali passa uma enorme parcela do petróleo que abastece a economia chinesa. Mas, ao mesmo tempo, a China tem todo o interesse em ver os Estados Unidos enredados em conflitos do Oriente Médio que drenam sua atenção, seus recursos e sua credibilidade global. O papel da China como mediadora, de fato, nessa crise é mais um sinal do reordenamento do poder global que estamos presenciando em tempo real. E então há a questão nuclear, que é o problema que ninguém resolveu e que ninguém pode resolver em 2 semanas de cessar-fogo. A Agência Internacional de Energia Atômica estimou que o Irã possuía aproximadamente 440 kg de urânio enriquecido a 60% em junho de 2025, suficiente, segundo os especialistas, para produzir um pequeno número de armas nucleares, caso seja enriquecido ainda mais. O acordo de cessar-fogo não abordou esse estoque. Netanyahu pressiona para que qualquer acordo inclua a entrega total do urânio enriquecido iraniano e o compromisso de encerramento completo das atividades de enriquecimento. O Irã diz que o direito de enriquecer urânio é inegociável. Os mediadores paquistaneses estão pressionando para que ambas as partes coloquem o tema sobre a mesa nas negociações de Islamabad esperadas para esta semana. Mas a distância entre as posições é enorme. E enquanto essa distância não for fechada, a guerra pode recomeçar a qualquer momento, com consequências que todos, absolutamente todos os que vivemos neste planeta, deveríamos levar muito a sério. Quero falar também do que isso significa diretamente para vocês, para a comunidade latina nos Estados Unidos, para as pessoas que trabalham, pagam impostos, enchem o tanque de gasolina toda semana, vão ao supermercado e veem os preços dos alimentos subindo sem parar. Essa guerra, embora aconteça a milhares de quilómetros daqui, não é um evento distante. Suas consequências econômicas se sentem aqui.
O preço da gasolina afeta diretamente o custo de vida. Os preços dos bens importados sobem quando o custo do transporte sobe. A inflação, que já estava corroendo o poder de compra dos trabalhadores, é alimentada por cada nova perturbação nas cadeias globais de energia. E as famílias que já estavam no limite, as que não têm reserva financeira para absorver novos choques, são as primeiras a sentir esse peso e as últimas a se recuperar. Isso não é coincidência. É a estrutura de um sistema que distribui os custos das guerras de cima para baixo, sempre fazendo com que quem menos decidiu pague mais caro. E há um elemento final que precisa ser dito com clareza. A trégua que Trump está vendendo como vitória não encerra o problema, adia. Congela a superfície enquanto a tensão continua acumulando por baixo. O programa nuclear iraniano continua existindo. As condições que o Irã colocou sobre a mesa, fim das sanções, retirada das tropas americanas, reparações, continuam tão distantes de qualquer aceitação americana quanto estavam antes dos 40 dias de bombardeios. O que mudou foi o nível de violência visível. A estrutura do conflito permanece intacta. E o que os mercados comemoram como paz, os estrategistas mais honestos identificam como uma pausa. Uma pausa em que os dois lados vão reorganizar forças, recalcular posições, pressionar aliados e se preparar para o próximo round, porque em um sistema onde os interesses estruturais que geram esses conflitos nunca são efetivamente resolvidos, a próxima rodada não é possibilidade, é probabilidade. O mundo que está emergindo depois dessa guerra não é o mundo de antes. O Irã demonstrou que sobrevive a 40 dias de bombardeios americanos e israelenses e sai com uma proposta de paz que inclui condições que o próprio Trump chamou de viáveis. A China demonstrou que tem capacidade de mediar crises de grande escala sem disparar um único tiro. A Rússia demonstrou que seu apoio de inteligência ao Irã foi suficiente para alterar o curso do conflito sem envolver diretamente suas forças. E os Estados Unidos demonstraram que, mesmo com o aparato militar mais poderoso do planeta, há limites para o que o poder bélico consegue alcançar quando enfrenta uma resistência determinada, uma geografia estratégica desfavorável e aliados de peso do lado adversário. Isso é o que as refinarias em chamas, depois do cessar-fogo, estão nos dizendo. Não é apenas sobre drones que demoraram a receber a ordem de retorno, é sobre um sistema em que a violência tem inércia própria, em que os acordos são sempre mais frágeis do que as manchetes indicam, e em que a distância entre a narrativa dos líderes poderosos e a realidade no terreno pode ser medida literalmente em colunas de fumaça. Esse é o quadro real. Essa é a análise que a mídia convencional não entrega com a profundidade necessária. E é por isso que continuamos aqui, para nomear o que está acontecendo com precisão, para conectar os pontos que o discurso oficial prefere manter desconectados e para lembrar que, no final das contas, são pessoas reais que pagam o preço dessas contradições com seus orçamentos, com sua segurança e com suas vidas.